Olá a todos, eu me chamo Heloísa Rocha, sou aluna da FATEC Carapicuíba e vou falar um pouco sobre a produção sustentável e redução de resíduos. Esse trabalho foi feito em conjunto com Juscelene Gomes e nós temos como objetivo passar a importância de uma produção sustentável e da redução de resíduos, tanto para o meio ambiente quanto também para as empresas. Focando nas empresas, temos o crescimento industrial. Conforme a empresa vai crescendo anualmente e gradativamente, a sua necessidade por matéria-prima e recursos tende a aumentar. Esse aumento dessa necessidade por matéria-prima, por recurso, gera também, como consequência, o aumento de resíduo, a produção em massa e o descarte em massa. E é algo que devemos prestar bastante atenção e é algo que as empresas tendem a acontecer conforme vai tendo seu crescimento anual. Esse crescimento anual está ligado diretamente também aos desperdícios, pois tende a ter um aumento. Os desperdícios temos três pontos. A poluição. A poluição é uma consequência ligada diretamente à gestão de resíduos, pois pode ser dissipado por solo, por água ou por ar. Tendo também como consequência, segundo ponto, que seria um aumento de custo. Esse aumento de custo, ele vai de acordo com a gestão da empresa sobre os desperdícios que a empresa vai gerar e como ele pode ter uma melhor gestão. O que liga também diretamente ao nosso terceiro ponto, que seria o risco à saúde. Com a poluição dos meios solo, água e ar, temos também o aumento e uma tendência ao risco da saúde ser assim como o crescimento industrial, ter o aumento anual e gradativo. Então, a empresa precisa ter uma boa gestão para que ela não caia dentro desse tipo de desperdício ou que ela consiga fazer uma boa gestão desses desperdícios. É aí que entra a produção sustentável. A produção sustentável está ligada diretamente ao uso de recursos e de matéria-prima de uma forma inteligente e consciente para que sejam supridas as necessidades atuais da empresa, mas que gere o menor impacto ambiental e que não comprometa o futuro. Então, a empresa precisa entender a necessidade da produção sustentável para que consiga aplicá-la da melhor maneira, sem impactar o que ela precisa fazer agora, mas que também não impacte o meio ambiente nem o futuro. A produção sustentável liga diretamente com o tripé da sustentabilidade. Sustentabilidade é o nome do século porque sabemos que nosso planeta tem prazo de validade, então os recursos que temos não são ilimitados, eles são limitados e é por isso que nós temos esses três pés. O primeiro pé seria o ambiental. O ambiental é de onde tiramos todos os recursos, é de onde temos o que precisamos para sobreviver e também para ter um crescimento sustentável e evolutivo. E aí temos também o econômico. O econômico ele vem do uso consciente desses recursos que a Terra nos fornece. E temos o social. O social ele está diretamente ligado a condições de trabalho mais justas, ao respeito aos humanos e também à inclusão social e à qualidade de vida. Então, quando a gente usa o tripé de uma maneira consciente, nós temos um objetivo bem claro que é reduzir os impactos ambientais, aumentar a eficiência dos processos e garantir assim um desenvolvimento sustentável para o nosso futuro. Focando agora em resíduos e seus impactos, temos três formas que pode ser afetado. Sólido, onde a forma como é despejado os resíduos afeta a vida animal e também a decomposição do solo, afetando diretamente também a vida humana. Temos também o líquido, que é dissipado por rios, lagos e lençóis freáticos, onde afeta a vida marinha e o nosso consumo de água. Gerando também agora sobre o gasoso, em que afeta a atmosfera
e tendo como uma grande consequência, bem negativa, é o aquecimento global e os problemas respiratórios. Dentro da sustentabilidade, as empresas têm que buscar reduzir e otimizar o consumo de água e energia para poder reduzir os seus resíduos, melhorando assim tanto o desempenho produtivo como também o nosso meio ambiente e garantindo um futuro melhor. Vamos falar agora um pouco sobre produção. Nós temos duas formas de produção, seria a tradicional e a sustentável. A tradicional, ela tem um foco um pouco mais rústico, mais passado, pensando tanto em lucro quanto na produtividade. Então, ela gera um consumo maior dos recursos naturais e uma geração de resíduo preocupante para o meio ambiental. Então, ela visa mais o lucro, mais o bolso do que o futuro. Já a produção sustentável, ela pensa de uma forma consciente. Então, ela vai valorizar o que vai ser melhor a longo prazo. Então, ela valoriza as condições sociais e econômicas e preza a redução dos impactos ambientais. As empresas, se elas usarem tecnologias limpas para contribuir nesse processo, vai ter um aumento de produção industrial e uma produção mais eficiente com menos impacto ambiental. Produzir com menos impacto significa reduzir desperdícios ao longo prazo sem afetar a maneira produtiva. É por isso que nós temos os princípios dos 5 R's, que seria reduzir, então a gente vai diminuir o consumo excessivo e usar somente aquilo que a gente precisa, tendo economia de água, energia e materiais. Até mesmo se quiser reduzir e preferir produtos com menos embalagens, reutilizar, que seria aquele produto que seria descartado, a empresa pode dar um novo nome para ele, usar de uma maneira diferente, transformar em um outro produto que possa ser ou usado em linha ou na fabricação. E aí entra também o reciclar, que é pegar um produto que está no meio e trazer ele de volta para que seja transformado algo que seria em lixo em uma nova coisa, uma nova função. O repensar, que é parar para pensar se aquilo que seria usado realmente vai ser necessário ou não. E o recusar, que é caso não faça sentido, não fazer o uso do produto, não fazer o uso da embalagem, não ter o consumo da matéria-prima. Os 5 R's, eles podem ser usados tanto por empresa, como é usado e aplicado, como também cada um no individual. Então, ele é que você pode adaptar e usá-lo de maneira no geral para uma empresa ou usar na sua vida no dia a dia. Muitas empresas já adotam parte dos 5 R's, principalmente o reciclar. É o que acontece bastante em empresa que usa garrafas de vidro ou até mesmo garrafas plásticas PET, em que tem uma forma de recolha e que é reutilizado também. Então, essa recolha desses produtos que seriam descarte, que seriam lixo, também gera economia para a empresa, porque não precisa buscar a matéria-prima para depois pegar e ter que criar tudo do zero de novo. Falando um pouco sobre redução de resíduos na indústria, as empresas precisam fazer um uso consciente da melhor forma de matérias-primas para assim evitar desperdícios e, se necessário, até mesmo realizar o reaproveitamento de matéria-prima durante a produção. Bom, então como que ela poderia estar fazendo isso durante o processo? Começando pela otimização dos processos. Realizando o uso de maquinária ou etapa de produção mais efetiva, a empresa pode evitar desperdício de matéria-prima e também o retrabalho. Para isso, é necessário realizar o uso eficiente da matéria-prima. Isso vai evitar desperdícios, vai reduzir sobras e descartes desnecessários. Muitas empresas realizam isso na parte de produção de garrafas PET, produção de garrafas de vidro, onde ao invés de gerar o descarte do item, ele volta novamente para o início da produção e é reutilizado.
Isso a gente chama de reaproveitamento interno ou reciclagem industrial. Transformar algo que seria lixo em novos produtos ou nova matéria-prima para continuar a linha de produção. Também a empresa pode adotar meios como uma tecnologia mais limpa. Usar de tecnologia que, além de ser favorável a longo prazo durante o consumo, também vai ser favorável ao meio ambiente. O que a empresa pode fazer e que vai contribuir completamente para que tudo isso funcione e ande bonitinho seria o treinamento dos seus colaboradores. A empresa ela pode adotar os métodos, ela pode falar tudo na teoria, mas na prática é os colaboradores quem vai aplicar. Então a empresa precisa vender essa ideia também para os seus colaboradores, para que não seja nada além de uma teoria, mas sim uma prática adotada pela empresa. Algo que também vai gerar o que também vai contribuir diretamente para a redução de resíduos é a logística reversa. A logística reversa ela está ligada diretamente à devolução de itens defeituosos. Então, essa devolução a empresa pode estar utilizando ao seu favor para coleta de produtos já usados, realizar a separação e reciclagem e fazer a reutilização desse produto na linha de produção. Essa reutilização, ela tem como benefício para a empresa também a redução de resíduos, a economia de recurso e o menor impacto ambiental. Então, quando a empresa recebe um produto de volta, ela pode usar isso ao seu favor no ciclo reprodutivo desse produto, evitando assim desperdício e melhorando o consumo de itens no final. Então, ela tem o benefício pessoal próprio, porque tem a economia de recurso, e o benefício ambiental, que é a redução de desperdícios. Falando sobre a economia circular, é um modelo que busca a redução dos desperdícios e aproveitar melhor os recursos naturais, bem diferente do método tradicional, que é produzir, consumir e descartar. A energia circular, ela propõe a reutilização, a reciclagem e o reaproveitamento da matéria-prima. Ou seja, a matéria-prima ela fica em circulação por mais tempo. Isso acaba reduzindo, né, a geração de resíduos e impacto ambiental. Então, além de ajudar o ambiente, esse modelo também contribui para uma produção mais eficiente e também mais sustentável. Lean Tecnologia Sustentável é uma metodologia que ela vem buscando eliminar os desperdícios nos processos produtivos. Ou seja, isso inclui desperdício de tempo, matéria-prima, energia, estoque e também do retrabalho. Quando a gente reduz essas perdas, as empresas elas conseguem aumentar a produtividade e melhorar a eficiência operacional. As tecnologias sustentáveis também ela vem com um papel fundamental e bem importante, utilizando a automação e a inteligência artificial, como a IA, né, energia renovável, para reduzir os impactos aí ambientais. A união dessas práticas, ela permite reduzir mais, utilizando menos recursos e gerando bem menos desperdícios. E os benefícios econômicos. A sustentabilidade, ela traz benefícios econômicos para as empresas, né? Ou seja, quando há uma redução de desperdícios, os custos com a matéria-prima, energia e o descarte de resíduos, eles também diminuem. Além disso, os processos mais eficientes aumentam a produtividade e melhoram os resultados das organizações. Um outro ponto também que é importante é que empresas sustentáveis, elas fortalecem a sua imagem no mercado, ou seja, ela conquista a confiança dos consumidores, porque ela entende-se que o consumidor ele busca empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então aí acaba também sendo uma vantagem competitiva no mercado. Os benefícios ambientais. Entre os principais benefícios, né, ambientais da sustentabilidade está a redução dos resíduos e poluição, né? E também menos uso dos recursos naturais.
A gente tendo algumas práticas, né, diariamente, como economizar água, energia, diminuir os gases poluentes, acabam contribuindo, né, e ajudando aí o meio ambiente. Além disso, também tem outras ações, como fazer reciclagem, reutilização de materiais, acaba preservando o meio ambiente. Então, essas medidas elas são importantes para reduzir os impactos causados pelas atividades industriais e promove mais a sustentabilidade. Então, todo dia a gente tendo uma atitude, tendo uma ação básica, acaba fazendo uma grande diferença. Benefícios sociais. A sustentabilidade, ela também traz alguns benefícios sociais, né, como geração de empregos na área de reciclagem, logística reversa, melhora a qualidade de vida, né, diminuindo aí a poluição e incentivando o consumo consciente também. As empresas, elas têm uma certa importância e fortalecem aí a sua responsabilidade com a sociedade quando entende que a empresa, ela está buscando ter um cuidado, né, com a sociedade ou com o meio ambiente. Dessa forma, a sustentabilidade ela não traz um benefício somente para a empresa, né, para a sociedade de um modo geral. E a empresa acaba sendo vista de uma forma mais confiável e mais valorizada. Os desafios na implementação. Mesmo com tantos benefícios que tem a sustentabilidade, as empresas elas têm uma certa dificuldade de implementar devido ao alto custo que tem para fazer aí essas mudanças quando tem que se investir em uma tecnologia mais avançada, né? Tem também a questão aí das organizações enfrentarem dificuldades da mudança de um método engessado para um método mais tradicional, um método mais convencional. Então, aí acaba tendo esse ponto de dificuldade. Outro desafio é manter o equilíbrio entre sustentabilidade, produtividade e a competitividade no mercado. Então, é necessário também atender às normas ambientais, então tem que estar sempre acompanhando essas normas e as mudanças que elas sofrem constantemente e a empresa precisa se adequar nesse novo cenário constantemente. Então, são um dos desafios que a gente tem aí para implementar nas empresas a sustentabilidade e os benefícios que ela pode ter. Papel das empresas e da sociedade em relação à sustentabilidade. A criação de um modelo, né, mais sustentável, ela depende tanto da empresa quanto aí da sociedade. Então, basicamente, a empresa, ela precisa investir em uma tecnologia, buscar caminhos que sejam mais eficientes quanto aí aos resíduos, né, e quando busca aí redução, né, de desperdícios, impactos ambientais. A sociedade, ela contribui quando ela faz a separação corretamente dos resíduos. Os consumidores, eles têm um papel importante quando eles valorizam essa empresa, né, que busca aí investir nessas novas tecnologias. Então, as duas juntas têm um papel fundamental, porque elas duas atuando junto, o cenário ele muda de uma forma muito mais rápida e os pontos positivos eles se tornam muito maiores. Alguns exemplos de ações sustentáveis. Existem diversas ações sustentáveis que podem ser aplicadas pelas empresas e também pela sociedade. Entre elas, a gente tem o uso da energia renovável, como a energia solar, reduzindo aí, né, a emissão de poluentes. Também a gente pode destacar a redução do consumo de água e de matéria-prima, além da coleta seletiva e da reciclagem. São alguns pontos que são bem importantes e que fazem total diferença. Outra prática é a logística reversa, que ela permite o retorno de produtos e embalagem ao processo produtivo. Essas ações, elas acabam ajudando a reduzir desperdícios, acabam ajudando a melhorar a eficiência dos processos e também diminuir os impactos ambientais. Conclusão. A produção sustentável e a economia circular, elas são fundamentais para o desenvolvimento
tanto da sociedade quanto da empresa. As práticas, elas juntas, né, acaba reduzindo aí os impactos ambientais, diminui os desperdícios e a eficiência dos processos também. Então, traz mais vantagem econômica, social, que são importantes para a gente. E, atualmente, a sustentabilidade ela deixou de ser apenas uma tendência. Hoje, as empresas elas realmente estão buscando um método mais sustentável, utilizar uma ferramenta ou um método que tenha uma certa preocupação com o meio ambiente e com o processo todo. Por isso que investir, né, em prática sustentável ela é essencial para garantir um crescimento econômico, preservação ambiental e a qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida, quando a gente fala, não é só para a gente atualmente, né, para o nosso futuro também. Então, basicamente é isso. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada.